Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma atividade aqui do Núcleo do Telesaúde Bahia. Meu nome é Juliana, sou técnica aqui do Núcleo e vamos falar hoje sobre imunização para viajantes. O nosso palestrante convidado é Ramon da Costa Saavedra. Ele é mestre em saúde coletiva e coordenador de imunização e vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis na DIVEP-CESAB. Então, desejo a todos uma excelente atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse tema, vocês podem explanar aqui através do bate-papo, tá bom? Conduzo então a palavra para Ramon. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estarmos aqui discutindo esse tema tão importante e tão atual que é a imunização. Então, hoje a proposta é conversarmos um pouco a vacinação para pessoas que estão em viagem. E é importante frisarmos isso porque, além da imunidade propriamente dita para a segurança do indivíduo, tem a questão coletiva e ainda tem os compromissos internacionais de alguns países que podem ser pré-requisitos para a circulação de pessoas entre países. Antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que, independente do indivíduo estar com viagem programada ou não, ou seja, independente se ele for viajar, o princípio básico para qualquer indivíduo de qualquer faixa etária, de qualquer lugar do planeta, é manter a sua caderneta de vacinação atualizada. Isto é fundamental, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a condição de sua saúde, se tiver alguma condição clínica especial. E no caso de uma viagem, vai agregar mais essa informação. Então, é fundamental também entender de onde está saindo e para onde está indo, porque a pessoa vai habitar um novo local, com todo um contexto epidemiológico, um ecossistema, e que pode potencializar o risco de ser acometido por alguma doença. Então, antes de mais nada, atualizar sempre a caderneta de vacinação. Então, como eu estou trazendo esse tema, essa questão, né, da atualização, estou ilustrando aqui com esse slide que traz o calendário nacional de vacinação atualizado. Esse é a versão mais atual. Eu sei que não dá para vocês verem com detalhes todas as vacinas e o número de doses aqui. Isso aqui precisa ser... É sempre bom termos isso em mente, mas podemos também consultar os manuais e as portarias para questões de detalhes específicos, mas nos dá uma ideia geral de que tem vacina destinada às crianças, temos vacina destinadas aos adolescentes, temos vacinas destinadas aos adultos, aos idosos e às gestantes. Então, isso é importante porque muitas vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, só o fato de manter essa condição de esquemas vacinais atualizados é o suficiente e a pessoa não vai precisar se preocupar de tomar alguma vacina de uma forma emergencial porque vai viajar. Então, é importante partirmos desse princípio. Se a caderneta de vacinação estiver atualizada, independente do local para onde a pessoa vai viajar, ele já vai estar imunizado, então é só comprovar a dose recebida, com raríssimas exceções. Então, não podemos esquecer disso. Outra coisa importante é sempre ficarmos atentos à nossa caderneta de vacinação, que é um documento como outro qualquer. É preciso que a população entenda a caderneta de vacinação como um documento de identidade, como um CPF, como um passaporte, como qualquer outro documento com fins legais. E nesse documento, nesse cartão, se recomenda que coloque, se orienta, né, que se registre informações fundamentais para validar aquela condição de indivíduo imunizado, indivíduo protegido. Por exemplo, o lote, a validade da vacina, a data que essa vacina foi aplicada e o local o local de atendimento, né, onde a vacina foi aplicada. São informações fundamentais porque se precisar de alguma informação, se tiver alguma questão com relação ao produto imunobiológico, à vacina, vai ser preciso rastrear pelo lote, o local de atendimento também
vai vir acompanhado de uma assinatura da pessoa que aplicou a vacina. Isso tudo são informações fundamentais que, a princípio, pode passar despercebido, mas que, em alguns casos, é fundamental para acompanhar uma investigação epidemiológica, uma questão judicial e, no caso de viajantes, permitir a entrada, o trânsito por países de acordo com a situação vacinal e a exigência do cartão, da caderneta de vacinação. Então, sempre, além de guardar a caderneta de vacinação como um documento, ficar atento às informações contidas nele. Vou dar um exemplo bem prático. Tem sido comum, sobretudo nesse período, nesses últimos anos, com a preocupação com a febre amarela, da população entrar em contato com as coordenações municipais de imunização, porque as informações contidas na caderneta relacionadas a uma suposta dose de febre amarela que aquele indivíduo tomou não estão claras ou não estão completas, faltando, por exemplo, o lote da vacina. E aí precisa se fazer todo um rastreamento a partir da data, do local onde o indivíduo tomou a vacina, para tentar identificar qual foi aquele lote. Se não tiver informação do lote, não tiver informação da data de aplicação, ou outras informações desse tipo, não vai ser considerado como um indivíduo certificado com a vacina. E no caso da febre amarela, que eu já estou antecipando aqui, que é uma das vacinas que são exigidas a certificação internacional, a pessoa vai ficar proibida de entrar, não vai conseguir entrar no país. Outra coisa importante também é com relação ao tempo de resposta das vacinas para garantir a proteção. Não é daquela forma de... Não podemos pensar assim, aplicou a vacina hoje, já está protegido e já pode viajar. Não. O tempo de resposta para gerar a proteção esperada varia de vacina para vacina, podendo variar de 10 a 30 dias, em alguns casos até mais. Então, é outra questão que não só a população, mas os profissionais de saúde, porque somos nós que vamos passar essas orientações, precisa deixar isso bem claro, precisa passar essas informações de uma maneira clara, objetiva e transparente para a população. Pegando mais uma vez o exemplo da vacina contra a febre amarela. O não cumprimento dessa proteção pode impedir a entrada em alguns países. E qual é o cumprimento? Febre amarela, a vacina tem que ter sido tomada pelo menos 10 dias antes do dia do embarque, do dia da viagem da pessoa para destino, se for para um país que exija a certificação. Então, é outra coisa também que costuma passar despercebido. E muitas vezes a pessoa tem só uma semana para viajar e vai tentar tomar a vacina e certamente não vai conseguir nem embarcar, porque as companhias aéreas acompanham isso de perto também e sabem que se embarcar pessoas com a documentação inapropriada, poderá arcar com os custos. Então, vamos ficar atento e as equipes de saúde também esclarecer isso de uma maneira tranquila para a população. Está aqui o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. Esse é um cartão diferenciado, como o nome já diz, é o certificado internacional válido mundialmente porque é balizado no Regulamento Sanitário Internacional e todos os países signatários da Organização Mundial da Saúde seguem esse regulamento. Então, a diferença desse certificado é que o indivíduo não recebe ele imediatamente quando toma a vacina no posto de saúde do seu bairro, do seu município. O indivíduo vai se dirigir à unidade de saúde do seu bairro, do seu município, vai tomar a vacina, citando mais uma vez o exemplo da febre amarela, toma a vacina da febre amarela, sai com aquele cartãozinho básico, ou então com a caderneta da criança, se for na faixa etária infantil, e depois vai fazer o trâmite para trocar essa dose, né, esse registro para esse certificado internacional. E para emitir esse certificado internacional, o órgão responsável é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele que fica responsável para fazer essa emissão. Então, volto a repetir. Toma a vacina, normalmente,
sem problema nenhum, como na rotina de qualquer outra vacina, na unidade de saúde, vai ser registrado no cartão de vacinação, no cartão tradicional, aquele cartãozinho típico, e com posse desse cartão, vai levar num posto da Anvisa, em algum aeroporto internacional, geralmente tem um posto da Anvisa, em portos também tem, e tem aumentado bastante o cadastramento de unidades para fazer para emitir, né, essa certificação internacional, essa caderneta internacional de vacinação, conhecido com a sigla também de CIVP. Então, qual é o passo a passo bem básico para emitir esse certificado de vacinação internacional? Tomar a vacina exigida, como eu já falei. Aí, hoje, isso é feito de uma maneira através de sistema de informação online. Faz um pré-cadastro no site da Anvisa, que eu vou mostrar para vocês, pelo menos para terem uma ideia de como é esse site. Nesse cadastramento, você já vai sugerir uma data para fazer essa troca da caderneta, para receber, para emitir o certificado. Comparece ao posto de emissão que você escolheu, vai ter algumas opções lá no site de acordo com o seu estado, e apresenta toda a documentação necessária. E é importante frisarmos que não pode haver qualquer ausência de documentação. O indivíduo precisa ter, por exemplo, o CPF, o indivíduo vai apresentar algumas documentações e também é necessário a presença física, né? O indivíduo tem que estar lá pessoalmente. Aqui é o site, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês daqui a pouco. Lembrando que a presença física é imprescindível. Então, a pessoa que está buscando essa certificação, a emissão da certificação, precisa ir. O cartão deve estar todo preenchido. Eu já dei um exemplo aqui de uma coisa que está acontecendo, de uma situação que está acontecendo com certa frequência, que é o indivíduo que vai viajar, tem a lembrança que tomou a vacina da febre amarela, vai viajar, sabe que tomou, quando vai apresentar a caderneta, não tem algum dado, ou está rasurado, ou está apagado, algum registro relacionado à data de vacinação, data de validade ou lote, e não vai conseguir embarcar de uma maneira tranquila. A vacina da febre amarela, como eu já falei, deve ser tomada com antecedência de no mínimo 10 dias antes da viagem. Isso também não há flexibilidade, é uma margem de segurança comprovada cientificamente, que é o tempo de que o organismo, a partir do momento que foi estimulado, que é aquele momento em que a vacina é aplicada, demora para produzir anticorpos de tal forma que garanta a proteção. É importante entendermos que essa proteção é para o indivíduo que está tomando, sim, mas é também uma questão de segurança, tanto para o local que ele está indo, a viagem de destino, porque não vai correr esse risco dele estar levando um vírus que talvez não circule lá no local de destino, mas também a proteção para o local de onde ele está saindo. Também para minimizar o risco de estar carreando esse agente etiológico de um lugar para outro. Então, é sempre bom pensarmos na vacina como uma prevenção individual, fundamental, mas também no âmbito da proteção coletiva. Sempre imaginando que quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor será o risco daquele vírus, daquele agente etiológico circular naquele território. Aqui é o site da Anvisa para a emissão do Certificado Internacional de Vacinação de Profilaxia. É um site tranquilo, bastante amigável. Vai precisar que se faça um cadastro aqui nesse botão, cadastrar viajante. Aí aparece um formuláriozinho para preencher os seus dados. No final desse preenchimento, já vai sugerir um local para você fazer a emissão. Tem todas as recomendações lá, vai perguntar se você já tomou a vacina, se você possui tais documentos, quais são os números, o número de registro desses documentos. E no final já vai aparecer, vai perguntar qual é o seu estado e vai aparecer as opções de locais para você trocar a caderneta. Observem que esse serviço não é de aplicar, não é para a aplicação da vacina,
é para trocar o cartão de vacinação tradicional pelo certificado internacional. É um site bastante amigável, bem tranquilo, e a Anvisa tem uma disponibilidade grande de horário, não tem maiores transtornos, o atendimento é super eficiente, rápido, bem otimizado. Só fica aquela deixa, né? Aquela lembrança que eu já repeti, vou repetir mais uma vez. Não deixem para a última hora, fiquem atentos que as vacinas têm um prazo de 10 a 30 dias, em média, para responder, para gerar a proteção esperada. E a condição necessária e suficiente para a pessoa ter o direito de viajar é estar garantida essa proteção, é ele estar imunizado. Então, como eu venho falando bastante da febre amarela, eu vou destacar aqui algumas doenças, a começar pela febre amarela, de que merece uma atenção especial, porque são situações de emergência internacional de saúde pública. A febre amarela, no caso, nós já estamos acompanhando desde o final de 2016. Vocês podem acompanhar no mapa que existia até 2015 um aglomerado de casos predominante na região norte, que é considerado uma área endêmica, e com a migração para a região centro-oeste, região de Goiás, Tocantins. A partir de 2015, no segundo semestre de 2016, começou-se a migrar, a intensificar essa circulação. E 2016 e 2017 foi uma situação jamais vista em território nacional em termos de volume de casos e de óbitos. E desde sempre, a febre amarela é a vacina que está no compromisso internacional, onde alguns países exigem a comprovação, né, a apresentação da caderneta para liberar a entrada das pessoas. Então, febre amarela hoje é a vacina que realmente existe essa exigência. Por conta dessa situação epidemiológica no país, a partir de 2016, muitos países passaram a exigir, não exigiam, passaram a exigir. Então, essa lista tem aumentado. Agora parou um pouquinho, mas no ano passado ela aumentou. Alguns países da região da América Central, a exemplo do Panamá, começaram a solicitar também. Então, isso é uma relação dinâmica, essa relação dos países. Então, é fundamental também sempre consultar o portal do viajante no site da Anvisa, fácil de chegar nesse site, e lá tem a relação dos países. Tem alguns que todos já sabem, a exemplo de Austrália, China, Índia, Bolívia, Peru, que tem uma exigência há mais tempo e mais efetiva, mas tem alguns novos que têm entrado recentemente, e eu acho importante sempre estar visitando esse site para se atualizar. Lembrando que a viagem começa dias, semanas antes do embarque. Então, vale a pena pesquisar, conhecer um pouco do local de destino, dar uma pesquisada na internet se tem alguma situação que chame a atenção. Isso é feito rapidamente no site de buscas e dá para se chegar, pelo menos, a uma ideia da situação epidemiológica naquele local. Se ainda assim houver uma dúvida, não custa nada agendar uma consulta com um médico para saber um pouco mais da situação no país, ou se souber que tem alguma doença naquele país que está predominando, o que é que se pode se fazer em caráter preventivo naquela doença, com relação àquela doença. Em 2017, a situação diminuiu um pouco, mas há uma circulação intensa na região sudeste. Nós temos uma preocupação grande aqui com a região da Bahia, que faz divisa com Minas Gerais e Espírito Santo. Isso foi mais intenso em 2017, mas ainda assim necessita-se um olhar diferenciado. A forma de prevenção mais eficaz é a vacina. Observe que a Bahia, até 2017, não era totalmente recomendada para tomar a vacina. A área de recomendação de vacina é essa área aqui, cinza escuro. Em 2018, na verdade, em 2019, a tendência é que toda a Bahia passe a ser área de recomendação. Todos os 417 municípios vão precisar manter 100% da sua população atualizada contra a febre amarela. Então, essa logística de distribuição do imunobiológico é importante
de que o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, em consonância com o Ministério da Saúde e em parceria com os municípios, garantam esse provimento de imunobiológicos e não só a aplicação da vacina, mas o registro dela no sistema de informação, para comprovar que a vacina realmente foi dada. E com isso elevar as coberturas vacinais do Estado. Aqui a Bahia, a situação hoje, eu falei que em 2019 todo o Estado passará a ser área de recomendação para a vacina contra a febre amarela. Hoje nós intensificamos as ações em 78 municípios, que envolve aqui uma região que já era tradicionalmente, historicamente, já fazia parte da área de recomendação, essa região aqui norte e essa região oeste. Em 2017, por conta das epizootias que ocorreram, né, surgindo macacos mortos nessa região aqui, mais próximo da região metropolitana, e macacos confirmados que estavam morrendo por conta da febre amarela, houve uma intensificação vacinal nessa região também, e na região que faz divisa com Minas Gerais e Espírito Santo. Ou seja, esse bolsão aqui faz a divisa, e o extremo sul, porque tem uma grande circulação de pessoas aqui de Minas Gerais e Espírito Santo pelas praias do extremo sul da Bahia. Mas, como eu já falei, em 2019, todo o estado da Bahia vai passar a ser área de recomendação da vacina. Lembrando também, outra dúvida muito comum, é que hoje a recomendação é que basta uma única dose da vacina para garantir a proteção do indivíduo por toda a sua vida. Até 2017, a recomendação era que se tomassem 2 doses, tomava uma dose e o reforço a cada 10 anos. Se fosse criança, tomaria com 9 meses e 4 anos, estaria com o esquema completo para o resto da vida. Essa recomendação foi modificada em 2017, em consonância com os estudos científicos e a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Na verdade, o Brasil era o único país que ainda mantinha essa orientação da dose de reforço. E a partir de abril de 2017, a dose única passou a ser válida para a vida toda, como a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Essa foi a nota informativa na época, orientando a indicação de dose única, dose de reforço. A dose de reforço não é mais recomendada. Então, isso mudou também toda a lógica, porque se uma pessoa antes tinha uma caderneta internacional com uma dose, vamos dar como exemplo, em 2008, uma dose tomada em 2008, ia valer até 2018 e teria que renovar essa dose em 2018. Hoje isso não é mais necessário. Então a pessoa não vai só atualizar o seu cartão, o seu certificado internacional, que agora vem com um carimbo dizendo que vale para a vida toda. Isso aqui é fundamental. Ainda falando da febre amarela, como eu já falei mais cedo, o importante é que a informação chegue de uma forma tranquila para a população. Não podemos associar situações de surto ou de maior comoção ou pânico da sociedade com a vacina. A vacina é um mecanismo de prevenção de rotina. Todos os imunobiológicos que vocês veem, todas as vacinas que vocês veem a propaganda em campanha, seja pólio, sarampo, influenza, a própria febre amarela, estão disponíveis na rotina do serviço, ou seja, no dia a dia da unidade de saúde. Cabe a nós, profissionais de saúde, deixarmos essa informação chegar de uma forma tranquila para a população e que a população mantenha a sua caderneta de vacinação atualizada, ou seja, procure o serviço de vacinação, independente de uma situação de viagem, independente de uma situação de surto ou de uma preocupação porque alguém na sua comunidade foi a óbito por alguma doença imunoprevenível. Então, é fundamental que esse serviço seja procurado no dia a dia, na rotina. A febre amarela está disponibilizada para crianças a partir de 9 meses de idade. A partir de 9 meses pode ser dado para toda a população. Aqui a gente fala que é adultos até a 59, mas eu já friso desde já que acima de 60 não é contraindicado tomar vacina contra a febre amarela. Acima de 60 anos tem que se ter uma cautela maior, uma precaução,
Então, não é que haja a contraindicação. Aqui, ó, 60 anos ou mais deverão ser vacinadas somente se residirem ou forem se deslocar para a área com transmissão ativa da febre amarela e que não tiverem contraindicação para receber a vacina. O que é que está se dizendo com isso? Que um idoso, antes de tomar a vacina contra a febre amarela, procure um atendimento médico, faça uma avaliação no serviço de saúde para ver a sua condição clínica e ver se poderá tomar, avaliar o risco-benefício, se o risco de tomar aquela vacina pode gerar uma situação que não compense, que não beneficie tanto. O que é que eu estou dizendo com isso, em outras palavras? Cada caso deve ser avaliado por um profissional de saúde, no caso de acima de 60 anos, mas não há uma contraindicação. É mais um pecar por excesso, é mais uma precaução. Isso ocorre, pessoal, porque a vacina da febre amarela ela é composta por um vírus atenuado, ou como se fala também, vírus vivo. Em sendo um vírus atenuado, em sendo um vírus vivo, existe uma probabilidade um pouco maior, uma possibilidade de gerar uma reação adversa, por ser vírus vivo. Essa chance é muito pequena, mas existe. Aliás, todo produto biológico, químico, medicação, a gente sabe que tem a questão dos efeitos colaterais. Isso vale também para as vacinas. Mas, volto a frisar, analisando o risco-benefício, de um modo geral, o benefício que o indivíduo vai ter para o longo de sua vida, ao longo de sua vida, tende a ser sempre muito maior do que o risco de tomar a vacina e desenvolver alguma reação adversa. A gestante também merece um olhar diferenciado, porque não é doente, a gente sabe disso, mas é uma condição fisiológica diferenciada e tem um indivíduo, né, no seu organismo, está gerando um novo indivíduo. Então, a princípio, ela só deverão ser vacinadas se residirem no local que está com circulação intensa. Mesmo assim, se por acaso ela estiver amamentando, ela deve suspender o aleitamento por 10 dias após a vacinação. Então, são condições que é importante ficarmos atentos para evitar transtornos, principalmente para o indivíduo, como também para o serviço de saúde. E os viajantes, nós já estamos falando aqui, os viajantes internacionais para os países que exigem a vacina, precisam, de fato, tomar a vacina da febre amarela com 10 dias de antecedência e comprovar isso com a certificação internacional. Outros lembretes, só a título de ilustração mesmo, a vacinação contra a febre amarela não é recomendada para todos, pois pode causar efeito adverso. Além do idoso que eu falei, que não é contraindicação, estou repetindo isso aqui, é uma precaução. Pessoas que têm uma alergia severa à proteína do ovo, precisa ficar atenta também, talvez passar por uma avaliação médica. Se não for uma reação grave, uma alergia grave, pode tomar numa unidade de saúde que tem um suporte para que o indivíduo tome e fique um período, 20, 30 minutos de observação, para ver se vai gerar alguma reação. Mas isso só se for uma alergia realmente grave ao ovo. Isso ocorre porque durante o processo de produção da vacina, em algum momento, o vírus é inoculado dentro de um ovo e fica com traços da proteína do ovo. Pacientes com tratamento de câncer, pacientes que fizeram transplantes, pacientes, de uma maneira geral, com situação de imunossupressão, ou seja, que esteja com seu sistema imunológico com alguma debilidade, precisam também, devem também evitar a vacina da febre amarela, porque ela pode desencadear o processo, um quadro similar ao quadro da doença. Só que nesse caso seria disparado pelo vírus vacinal. Outro dado interessante é que a vacinação com febre amarela impede a doação de sangue por um período de um mês. Então, vale a pena a pessoa lembrar de fazer a doação de sangue antes, para garantir os estoques, né, nos hemocentros, e depois receber a vacina contra a febre amarela.
Agora vamos falar de uma outra doença também que merece um olhar diferenciado, o sarampo. De antemão, eu já aviso que o sarampo não existe nenhum país que exija a comprovação para a comprovação da vacina para liberar a entrada no território daquele país. Contudo, a comunidade científica, as autoridades sanitárias estão atentas à situação do sarampo no mundo e o Brasil hoje vive uma situação diferenciada, preocupante, porque de fato o vírus já está circulando no nosso território desde o início do ano de 2018, dada a circulação de pessoas de outros países da região da América do Sul, adentrando pelo Amazonas e por Roraima, e começou-se a se configurar uma situação de surto nesses dois estados. Mas hoje já temos casos confirmados em outros estados, de uma maneira geral associado a esse vírus importado da Venezuela. Mas a situação é preocupante. Esse mapa aí que vocês estão vendo, até 2017, o Brasil era totalmente branco, não tinha casos. Vale lembrar que nós temos, não só o Brasil, mas como toda a região das Américas, tem a certificação de uma região livre do sarampo. Então, hoje, com essa situação, a comunidade científica está observando para reavaliar essa condição, a depender do período em que esse quadro de surto permaneça no território. Então, sarampo é um risco real, é uma preocupação grande. Volto a repetir, não há a exigência do certificado internacional, mas há uma recomendação dos órgãos de saúde de que se o indivíduo fosse deslocar para essas áreas onde a circulação viral está mais intensa, que garanta que está com a sua vacinação contra o vírus do sarampo, que no caso é a vacina tríplice viral, aqui no Brasil, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, precisa estar com essa vacina atualizada. Observe que a região da Europa é uma região crítica para o sarampo. Observe que os Estados Unidos também têm tido um número considerável de casos. Então, é importante ficarmos atentos às condições desse local. Nós sabemos que a circulação de pessoas no mundo hoje ocorre de uma forma muito intensa. Há décadas atrás isso não era assim. Hoje, em menos de uma semana, pode-se passar por diferentes continentes. E com isso, com essa mesma velocidade com que as pessoas estão circulando, os vírus e as bactérias e os demais agentes etiológicos também podem estar circulando na medida que o indivíduo funciona como um vetor. Então, essa preocupação com o sarampo é real, porque, como vocês podem ver nesse mapa, o vírus já está circulando em território nacional. No caso da Bahia, nós estamos com 2 casos confirmados. Esses 2 casos estão ligados a um caso importado, que foi confirmado em agosto aqui, uma pessoa residente de Manaus, que veio para a região sul do estado para trabalhar na construção civil. A partir desse caso importado, que foi confirmado, fizemos uma ação de vigilância ativa intensa, monitorando os contatos dessas pessoas, fazendo vacinação de bloqueio. E nesse monitoramento identificamos alguns indivíduos com sintomatologia compatível com a doença. E desses indivíduos, 2, posteriormente, receberam a confirmação laboratorial de que realmente estavam com o vírus selvagem, né? O mesmo vírus que estava circulando na Venezuela. Então, essa recomendação de manter a cadeia de vacinação atualizada em dia é fundamental. Então, a vacina contra o sarampo é a única medida preventiva, é mais segura, é eficaz, é uma ação de saúde pública disponível gratuitamente nas unidades de saúde. É importante que o esquema vacinal esteja completo. Tomar só uma dose não garante o esquema completo, no caso das crianças. Pessoas de 12 meses a 29 anos devem receber 2 doses da vacina. A vacina com o componente do sarampo, que é a que eu já disse, a tríplice viral, com uma aplicação vai proteger contra sarampo, cachumba e rubéola. Primeira dose aos 12 meses, com essa vacina, e aos 15 meses vai tomar, na verdade, a vacina tetraviral, se estiver disponível, que é
a tríplice, sarampo, cachumba e rubéola, mais a varicela. Não tendo disponibilidade da tetraviral, o indivíduo pode tomar a tríplice viral normalmente e separadamente a vacina da varicela monovalente. Já as pessoas acima de 30 anos, até 49, devem tomar apenas uma dose da vacina tríplice viral. Quando que essas pessoas devem tomar? Se nunca tiver tomado essas vacinas antes. Volto a frisar a importância de guardar de uma maneira segura a caderneta de vacinação. Porque verbalmente, falar só que lembra que tomou a vacina, isso não comprova e não garante a proteção, a certificação. Então, o indivíduo precisa realmente comprovar. Se ficar só no achismo, vamos dizer assim, vai ser considerado não vacinado e vai ter que tomar a vacina. Observe que estamos falando que é atualização da caderneta e não estamos falando em vacinar indiscriminadamente. Quando a gente fala em vacinar indiscriminadamente, é sair vacinando todo mundo, independente do seu estado vacinal, da sua situação vacinal. Não é o caso. A situação epidemiológica não requer esse tipo de ação, a não ser que tivesse existindo algum surto pontual em alguma região, iria se fazer essa vacinação de bloqueio apenas nos indivíduos contatos de algum caso. Não é a situação. Então, o que nós temos que fazer é garantir que a caderneta de vacinação fique atualizada. Falamos de febre amarela, falamos de sarampo, vou falar agora de poliomielite, que também merece uma atenção especial, apesar do risco não ser tão intenso, tão alto, vamos dizer assim, tão elevado como é de sarampo. Por que não é tão alto? Porque nós não temos a circulação do vírus no nosso país desde o final da década de 80. O último caso de poliomielite no Brasil foi em 1989. E a gente acompanha aqui nesse gráfico que isso vem evoluindo década a década. Observe que em 88 eram mais de 350 mil casos, envolvendo 125 mil países. E há um compromisso internacional de erradicar essa doença. E hoje nós temos, em 2017, 22 casos em apenas 3 países. Afeganistão, Paquistão e Nigéria. E hoje, em 2018, os 2 únicos países que são considerados endêmicos para a poliomielite é Afeganistão e Paquistão. Então, está lá ainda de uma maneira concentrada, mas o vírus está circulando ali de uma forma endêmica. E a preocupação mundial é que, pela circulação de pessoas, pela velocidade com que as pessoas circulam no mundo, é sim possível que esse vírus seja carreado para outro local. Para dar um exemplo para vocês, em 2014, período da Copa do Mundo, no ano da Copa do Mundo, numa coleta de rotina da água do esgoto do Aeroporto Internacional de Viracopos, fica em Campinas, foi detectado no exame o vírus selvagem da poliomielite, o poliovírus selvagem. O que é que isso significa? Que em algum momento passou por ali, pelaquela região, pelaquele aeroporto, um indivíduo infectado, porque o vírus foi encontrado na água do esgoto de lá, nesse aeroporto. Então, o risco realmente existe. E como podemos minimizar o risco? Mantendo coberturas vacinais adequadas. Com isso, a proteção da população está garantida. A mesma lógica para sarampo. Não temos por que falar que o sarampo entrou no Brasil porque a culpa foi das pessoas que vieram de outro país. Não. Se as coberturas vacinais estivessem adequadas, elevadas, poderiam vir pessoas de qualquer lugar do mundo infectadas com esses vírus, mas a probabilidade de conseguir contaminar a nossa população seria bastante menor. Então, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, orienta que os viajantes que forem para países com risco maior de poliomielite, que tenham cobertura baixa para poliomielite, que tomem a vacina de acordo com a sua situação vacinal, conforme sua situação. Essa recomendação busca evitar esse risco de reintrodução da doença no nosso país. Em 1990, nós somos considerados como livre da poliomielite, do vírus da polio, e em 94 recebemos a certificação de área livre de circulação.
Aqui o calendário nacional de vacinação para criança, para poliomielite. Com 2 meses vai tomar a vacina inativada da poliomielite, também chamada de VIP, essa sigla. Vai tomar essa vacina, primeira dose com 2 meses, segunda dose com 4 meses e terceira dose com 6 meses. Importante frisar que essa proteção da criança, olha que a criança nem completou 1 ano ainda. São com 2, 4 e 6 meses, 3 doses. A proteção só é conferida, só está garantida se o esquema for completo. Tomar só uma ou tomar só 2 doses não garante a proteção. Observem também que estamos falando de crianças que dependem de um adulto para serem levados num posto de vacinação para tomar sua vacina. Então, os pais e os responsáveis precisam compreender o seu papel nesse contexto e garantir que a criança tenha a sua caderneta atualizada. Tem também a dose de reforço, aqui já é outra vacina, com o mesmo objetivo de vacinar contra a poliomielite, imunizar contra a poliomielite, mas é outro tipo de vacina, é a famosa gotinhas, vacina oral da poliomielite. Uma dose de reforço aos 15 meses e uma última dose de reforço aos 4 anos. Ou seja, se a pessoa tiver com essa certificação garantida, com essa comprovação, garantida, mostrando na caderneta de vacinação, ela está imunizada. Mas, em outra situação, precisa avaliar caso a caso. E foi justamente pensando nisso que o Programa Nacional de Imunizações soltou essa nota informativa, isso foi em 2017 ainda, para orientar as pessoas que vão viajar, fazer viagens internacionais, com relação à vacinação contra a poliomielite. Então, isso é importante. Apesar de, como eu já falei, hoje, são 2 países que têm a doença manifestada no seu caráter endêmico, Afeganistão e Paquistão, mas existem outros países, a exemplo da República Democrática do Congo, Síria, outros países africanos, que não só a cobertura vacinal está baixa, como tem um trânsito grande de pessoas entre esses países e os 2 que eu citei como endêmicos. Então, isso pode potencializar a circulação e o risco da doença ser reintroduzida. Vale muito a pena consultar essa nota informativa, porque lá tem uma tabela, eu não trouxe aqui porque é bem extensa, mas detalhando caso a caso. Se a pessoa é adulto e tomou só a gotinha na vida infantil, se a pessoa é adolescente e não tomou o esquema completo. Tem várias situações assim que dá para ser analisada caso a caso e, a partir daí, tomar uma decisão face à necessidade de tomar a vacina antes de viajar ou não. Então, é fundamental também que o profissional não só domine essa nota, porque não dá para abarcar tudo, mas que tenha ela sempre a posse para consulta. Nessa nota também tem um link com a relação dos países que são endêmicos, com maior risco, com risco médio ou com risco baixo para a vacina. Então, tem essa lista também, o viajante pode consultar. Volto a frisar, o portal do viajante da Anvisa tem todas essas informações, tem número de contato para tirar dúvidas e também consultar os postos de emissão de certificado por estado. Aqui é só para lembrar, para ilustrar uma coisa que eu venho falando há algum tempo nessa apresentação, com relação à circulação de pessoas no mundo. Então, isso aqui é um mapa diário de aviões fazendo viagens num dia de hoje, por exemplo. Então, imagine a quantidade de aviões que vocês estão vendo nesse slide, com a quantidade de pessoas que tem dentro desses aviões. E essas pessoas também estão servindo como vetores, carregando dentro do seu organismo vírus, bactérias, outros patógenos e agentes etiológicos que podem potencializar a ocorrência de uma doença. Então, o que eu quero frisar com esse slide é que a conformação da sociedade hoje, com a globalização, querendo ou não, potencializa esse risco. O contato, a conexão de pessoas, a circulação de pessoas acaba potencializando esse risco. Então, volto a falar o que eu falei no primeiro slide de hoje. O fundamental é
manter a caderneta de vacinação em dia, independente de qualquer situação atípica de viagem. Em sendo viagem, como eu já falei, a viagem começa anteriormente ao embarque, já fazer uma pesquisa, uma consulta, para tentar entender melhor a dinâmica do local para onde a pessoa está se dirigindo. A ideia da imunidade é essa aqui, ó, a imunidade de grupo. O que eu estou mostrando aqui nesse slide? Aqui, o primeiro grupo de pessoas, todo mundo que está em azul, é que não tomou a vacina. Então, se ela não tomou a vacina, qualquer pessoa que adentre nesse grupo aqui vai rapidamente contaminar todo mundo. Se tiver algumas pessoas imunizadas, que são esses indivíduos em amarelo, uma pessoa que chega em vermelho, que não está aparecendo aqui, mas a pessoa que chega com um bonequinho vermelho que adentra aqui, ainda vai ter uma facilidade de entrar aqui nesse miolo azul e contaminar essas pessoas. À medida que vai se aumentando o número de pessoas imunizadas, o risco vai se diminuindo. Esse percentual aqui é a cobertura vacinal. Então, se chega a 95% da cobertura vacinal, ou seja, 95% da população está imunizada, se chegar uma pessoa infectada aqui, um bonequinho vermelho, e entrar por aqui, ele vai ter contato com essas pessoas aqui e todas elas estão imunizadas, vai servir como uma barreira. E o vírus não vai conseguir chegar nas poucas pessoas que ainda não estão imunizadas. Então, a lógica da vacinação em grupo, né, chamada também de imunidade de rebanho, é essa. A mesma coisa aqui. Que aqui era uma animação, mas não vai aparecer aqui. Mas é a mesma lógica do slide anterior. Vale frisar também a questão dos fake news, né? As notícias falsas estão em voga, né? Nós estamos vivendo um período de transmissão intensa de informações nas redes sociais, uma enxurrada de informações para o bem e para o mal. Então é preciso filtrarmos essas informações, sempre verificar a fonte, porque, infelizmente, tem sido divulgado muitas informações falsas relacionadas a vacinas. Além dessas fake news, grupos anti-vacinas têm crescido bastante em diversos países do planeta, em diversos territórios do planeta. Na Europa, isso já é uma realidade mais intensa. Talvez na América Latina ainda não. Mas existe essa preocupação. Existe essa preocupação de grupos estarem influenciando a população, querendo alegar de que a vacina não seria um mecanismo eficaz e seguro de prevenção, o que não procede. Então, minha dica aqui é que sempre procurem a fonte, sempre procurem ver a fidedignidade da informação. Existem sites bastante seguros, né, e sérios, a exemplo do próprio Portal da Saúde, do Ministério da Saúde, o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, chamada de SBIM. Inclusive, o site da SBIM é o único site nacional que recebeu um selo que é dado pelos órgãos de saúde, né, pela comunidade científica, para sites que são 100% confiáveis no que diz respeito às informações divulgadas nele. Então, o site da Sociedade Brasileira de Imunização tem esse selo, essa garantia de qualidade, vamos dizer assim. Então, ficar atento, né? A internet é impressionante a quantidade de informações que chega. E vocês vão ver muito absurdo, não é nem na manchete, na notícia em si. Um dia prestem atenção, não na notícia. Qualquer notícia relacionada à vacina, à imunização, vão dar uma olhada nos comentários que aparecem associados a essa notícia. O comentário dos internautas. São coisas, infelizmente, absurdas. Aqui alguns lembretes ainda relacionados à saúde do viajante. Estamos quase finalizando já. Mas lembrar que é importante se informar com antecedência sobre o destino, porque vai ter informações importantes sobre o clima, hábitos alimentares, hábitos culturais, no sentido de que a gente vai se preparar da melhor forma antes de embarcar. Saber também se existe alguma situação atípica de alguma doença predominante naquele local, porque isso pode determinar a necessidade de uma prevenção, de revisar um esquema vacinal. Isso deve ter sido feito com antecedência, porque, como eu já falei, a proteção não é imediata.
sempre procurar um médico, se for o caso, levar algumas medicações preventivas, se precisar usar, né? E no caso da gestante, que tem uma condição também diferenciada, consultar o médico antes da viagem para que ele avalie toda a situação de risco da gestante nessa situação. Queria também destacar e divulgar, né, esse Centro de Orientação do Viajante da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que funciona em associação, né, está associado ao CRIA-UFBA. O CRIA é o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é situações diferenciadas de imunização para pessoas que têm condições clínicas ou fatores de risco diferenciados, ou seja, são situações que saem do calendário básico de vacinação e permite a indivíduos dessas categorias tomarem a vacinação no serviço público. Mas o que eu quero frisar aqui é que nesse serviço, em parceria com a Anvisa também, e dentro do complexo do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, o famoso Hospital das Clínicas, lá naquele complexo que fica no bairro do Canela, aqui em Salvador, existe esse centro de orientação do viajante. O telefone está aí, sendo divulgado, e através do site também se faz um pré-cadastro para agendar uma consulta. Então, quem for viajar e tiver com alguma dúvida, vale a pena fazer essa consulta, porque vai ter uma conversa com um médico da área, que vai avaliar toda a condição para onde o indivíduo está indo, qual é a situação, o que é que pode ser feito, no sentido de minimizar o risco de voltar acometido por alguma doença. Queria destacar também o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Instituto Couto Maia, o novo Instituto Couto Maia. Antigamente, até o ano passado, nós tínhamos o Hospital Couto Maia, e ele foi transferido para esse instituto, que tem uma estrutura impecável, é uma instituição de saúde pública, e dentro dele nós temos o CRIA, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, e que faz todo um atendimento também diferenciado para um público diferenciado, respeitando o princípio de equidade do SUS. Então, vale muito a pena anotar esses dois números, o CRIA do Instituto Couto Maia e o Centro de Orientação, estou voltando aqui o slide, do viajante da UFBA, que funciona em parceria com o CRIA da UFBA. E lembrar que todos temos que ser protagonistas para recuperarmos elevados índices de cobertura vacinais. Eu estou trazendo essa mensagem final aqui porque nos últimos anos o Brasil tem vivido um momento preocupante com relação à prevenção de doenças, porque as coberturas vacinais para as vacinas destinadas do calendário infantil estão abaixo das metas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização. Estou dizendo com isso que as crianças no nosso país não estão devidamente vacinadas e, com isso, pode estar potencializando o risco de reintrodução de doenças, o que seria um retrocesso incalculável. Para dar um exemplo, o risco do país perder a sua certificação contra o sarampo e a rubéola que nós recebemos em 2016. Isso traz uma série de transtornos de contratempos para o país. A poliomielite também, como eu já falei, desde 89 o Brasil não tem caso, a doença está eliminada do nosso país. Para garantir essa condição, é fundamental que a cobertura vacinal esteja adequada. Então, nesse sentido, nós pedimos o apoio, o compromisso de todos os profissionais de saúde, no sentido de envolver a sociedade civil, de envolver a população, para que entre nessa jornada, nesse compromisso. Vocês estão vendo algumas fotos aí de uma doença exantemática, sarampo. Aqui, essa foto preta e branca, é importante frisar que, apesar de parecer ser uma foto antiga, da década de 70, talvez, não. Essa foto é atual, essa foto é dos tempos atuais no Afeganistão. E foi uma situação que já foi muito vivida no nosso país, na década de 70. Eu queria frisar isso para nós trabalharmos isso junto com a nossa população, porque, ao que parece, a percepção de risco da população, das gerações atuais, está menos aguçada. E é natural, porque se perdeu o contato, não se convive mais com pessoas com essas doenças.
Ora, se nós pudéssemos voltar no tempo e entrar numa sala de aula, em uma escola, na década de 70, nessa sala nós íamos encontrar duas, três crianças portadoras de paralisia infantil decorrente da poliomielite. Hoje isso não ocorre mais, nós não encontramos mais isso. As pessoas que nós vemos hoje no Brasil com poliomielite são pessoas com 50, 60 anos, justamente decorrente daquela época ainda. E se isso não ocorre, é graças às vacinas, às campanhas de vacinação exitosas que nós tivemos no país na década de 70, a exemplo da campanha de erradicação da varíola e a vacinação em massa para sarampo e para poliomielite. Precisamos garantir isso. Vacinar é um ato de cidadania. E é fundamental que não só os profissionais de saúde, mas toda a população esteja envolvida nesse processo. E no que se refere à questão de viagem, sempre se informar previamente. A viagem em si já começa antes, desde o momento que você faz seu roteiro, que você vai fazer pesquisas com relação ao destino, para que no retorno dessa viagem nós possamos trazer apenas fotos bonitas, lembranças de um período legal e não tragamos doenças e vírus e bactérias. Então, agradeço a todos, me coloco à disposição, já desejando um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade para todos. Em 2019 nós continuamos trabalhando de uma forma integrada. É fundamental que todos os entes federativos tenham uma relação inter e intrasetorial, porque só com essa parceria, municípios, estados e o governo federal, só com essa parceria nós vamos conseguir garantir a qualidade que o Programa Nacional de Imunização tem hoje. Que, na verdade, é um reconhecimento internacional. O Programa Nacional de Imunização é reconhecido internacionalmente como um dos maiores, o mais eficazes do mundo. Maior no sentido de número de vacinas disponibilizadas gratuitamente para a população. É difícil encontrar isso. Isso é o Sistema Único de Saúde que está disponibilizando para a sua população. E precisa ser valorizado. E isso também precisa ser refletido em resultados. Daí a nossa preocupação com esses momentos de baixa cobertura vacinal. Obrigado a todos, me coloco à disposição e vou ficar aqui ainda disponível para tirar dúvidas de vocês. Bom, então vamos às primeiras dúvidas, né, que eu fui coletando ao longo da apresentação. A primeira delas, é possível que meu município, no caso Teixeira de Freitas, passe a emitir esse certificado? Ótima pergunta, porque isso vai valer para todos os outros municípios. É possível sim, não só é possível, como já há um movimento do PNI com a Anvisa, fazendo um pré-cadastro dos estabelecimentos de saúde que têm interesse de se cadastrar para ser um órgão emissor do certificado. Então, isso já está em voga. Eu vou aqui falar o e-mail da coordenação de imunização, depois eu peço para o pessoal do Telesaúde disponibilizar, que a gente pode disponibilizar esse documento que fala sobre esse cadastramento para vocês. O e-mail é sesab, S-E-S-A-B, imune terminando com E, I-M-U-N-E, @saude.ba.gov.br. E com isso nós podemos disponibilizar uma portaria específica que fala sobre cadastramento de estabelecimentos de saúde para a emissão de certificados. Isso vale para todos os municípios. A ideia realmente é ampliar a rede de institutos emissores para que não ficarmos limitados a aeroportos, portos e outros serviços específicos. A próxima pergunta, não sei se é um pouco parecida com a primeira, é como proceder para que o município seja habilitado para emitir a carteira e, uma vez habilitada, a carteira será emitida na UBS ou na vigilância epidemiológica? Isso está relacionado à pergunta anterior. Então, a carteira vai ser emitida pelo estabelecimento de saúde que se cadastrou e que passou a ser reconhecido pela Anvisa como certificado, e nele mesmo que vai ser não só emitido, como entregue e distribuído a caderneta. Pode ser unidade de saúde, pode ser uma clínica privada, pode ser um instituto de ensino, um hospital universitário. Aí depende de atender os pré-requisitos da Anvisa. Vamos para a próxima pergunta aqui.
Isso, se alguém tiver mais alguma, né, pode aproveitar esse momento e ainda colocar aqui no bate-papo. Pode ler, Ramon. Isso, estamos aqui à disposição. Vamos aproveitar esse tempo para tirar essas dúvidas. Essa sequência também para pacientes que precisam de atestado da vacinação. Ótimo trazer esse assunto também, porque eu acabei não falando. Existem condições em que o indivíduo, vamos pegar o exemplo do idoso, para tomar a vacina da febre amarela, e o médico vai avaliar e vai achar melhor, mais seguro, não tomar a vacina. Nesse caso, o médico vai emitir um documento, um atestado, e o indivíduo que recebeu esse atestado de que não deve tomar a vacina vai proceder da mesma forma como o indivíduo que quer receber, emitir o certificado. Ele vai se cadastrar, marcar um agendamento, né? Vai agendar uma visita para a Anvisa, e a Anvisa vai emitir um documento, não é o cartão de vacinação internacional, é uma espécie de atestado, mas que é um documento internacional dizendo que aquele indivíduo não está apto para tomar a vacina, e a ele vai ser anexado o seu atestado médico. Nesse caso, o indivíduo vai poder viajar sem a dose da vacina. Mas é fundamental que também adquira esse documento internacional junto à Anvisa. Vamos lá para a próxima. Em relação à vacina da febre amarela, sabe-se que pessoas que já têm uma dose registrada não precisam tomar dose de reforço. Exatamente, foi o que eu falei aqui mais cedo. Foi uma mudança recente em abril de 2017, para ser mais preciso. Porém, caso essa pessoa vá para a área de risco, pode ir despreocupada ou deve tomar uma nova dose. Exemplo, uma criança tomou com 9 meses e hoje, com 12 anos, vai para uma área de risco. Deve repetir a dose? Não. Hoje não há essa recomendação. Tomou uma dose, está com a proteção bem feita. Vários estudos foram feitos nesse sentido para ver a capacidade de resposta e está protegida assim. Vou fazer uma observação aqui no sentido de precaução mesmo. Crianças menores de 1 ano ainda tem muitos estudos se aquela dose tomada em menores de 1 ano continua sendo válida para o resto da vida. É só para esse público, mas no momento a recomendação continua sendo uma dose válida. Então, esses estudos vão apresentar os resultados em breve. Pode ser que, porventura disso, ou mantenha-se a postura ou mude só para esse público menor de 1 ano. Mas, sendo bem objetiva na pergunta, hoje a pessoa vai viajar sem problema nenhum e está devidamente protegida. Queria frisar aqui que não há, no caso da febre amarela, não houve em momento nenhum desabastecimento do imunobiológico. Então, até para combater fake news, não há questão de falta de vacina e que, por conta disso, os órgãos públicos querem economizar a dose da vacina, não. Não há essa lógica. Para não parecer que reduziu-se o número de doses por causa de um possível desabastecimento. Próxima pergunta. As entidades que emitem as certificações aceitam históricos impressos direto do SIPNI, contendo data, lote, nome da unidade de aplicação e nome do vacinador, ou somente o cartão físico mesmo, encaminhando esse paciente para a realização da segunda dose, segunda via do cartão em algumas unidades. O ideal é o cartão. O ideal é o cartão porque isso pode gerar algum ruído. Conseguindo todo esse histórico pelo SIPNI, ótimo. A Secretaria Municipal de Saúde conseguiu o histórico, conseguiu rastrear, vai dirigir o indivíduo para um posto, o posto vai refazer a segunda via do cartão sem problema nenhum. Com esse cartão, o indivíduo vai no posto da Anvisa emitir o certificado internacional. E aqui tem outra pergunta dizendo que a situação é preocupante, porque é difícil atingir a cobertura vacinal com a falta do imunobiológico, né, da vacina oral da poliomielite no estado. Bom, são duas coisas importantes. Primeiro, com relação à vacina oral, que é a da gotinha, houve sim, em 2018, algum momento de desabastecimento, e não houve a falta propriamente dita, mas houve algum momento de desabastecimento, porque um lote grande da vacina ficou retido na Anvisa para avaliação, se estava ainda em condições adequadas de armazenamento. Enfim, o fato é que houve, mas isso não influencia diretamente na cobertura vacinal, porque o cálculo de cobertura vacinal para a poliomielite é feito com a dose 3 da VIP. Lembram que eu falei que a vacina contra a poliomielite são 3 doses em menor de 1 ano, com 2, 4 e 6 meses.
da VIP, que é a poliomielite inativada, é essa terceira dose que vai entrar no cálculo de cobertura vacinal. As outras 2 doses da vacina oral, da gotinha, é uma dose de reforço. Não é a dose que entra no cálculo. No entanto, volto a frisar que, com relação ao desabastecimento de imunobiológico, é importante que as informações sejam repassadas das regionais para os municípios. Mensalmente, o Ministério da Saúde repassa para os estados a situação da distribuição dos imunobiológicos naquele período, qual está com desabastecimento, qual não está, e esse informativo é passado imediatamente para as regionais de saúde do estado, para em seguida serem compartilhadas com os municípios. Ontem nós recebemos a nota informativa tratando da distribuição de imunobiológicos em dezembro e janeiro. Então, já está sendo compartilhada com todos os municípios. Então, é importante também vocês trazerem essas preocupações, essas angústias do dia a dia de vocês, para que juntos possamos tentar minimizar esses problemas que podem estar acontecendo na ponta, né? É vocês que estão na linha de frente, os municípios, no caso, e é importante que esse canal de comunicação esteja bem aberto. Eu volto a frisar que essa ação só será efetiva se for feita de uma forma interfederativa com todos os envolvidos nesse processo. Ok. Pessoal, eu queria agradecer alguma dúvida. Mais uma vez, nos colocar à disposição. Eu trabalho na coordenação de imunização e vigilância das doenças imunopreveníveis do estado da Bahia, na CESAB, fica na DIVEP. E nós estamos sempre à disposição de vocês para atender. Eu queria que vocês do município tenham um diálogo intenso com as regionais de saúde, porque eles são nosso ponto focal para fazer essa ponte de comunicação com vocês. E desejar a todos, mais uma vez, um Feliz Natal, um ano novo cheio de prosperidade, de alegria, de pensamentos positivos, sempre vacinando, porque vacinar é um ato de cidadania. Obrigado a todos e boa tarde. Um grande abraço. Bom, pessoal, então estamos encerrando aqui a nossa última web palestra do ano de 2018. Ao longo desse ano nós fizemos aí trouxemos aqui para os profissionais da atenção básica vários temas de relevância e gostaria também, a equipe aqui do Núcleo do Telesal, de desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo aí para todos nós, né? E vamos continuar aí fortalecendo cada vez mais o SUS e atendendo os nossos usuários. Né? Agradecer também ao Ramon por essa disponibilidade, né, de estar aqui conosco mais uma vez. Né? E a gente já adianta aqui um convite para ele para o próximo ano, 2019, trazendo novos temas aí para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos e até janeiro de 2019.